Fala galera, aqui é o Arthur do canal Movimento Imposto Zero e o tema de hoje é sobre o imposto. Galera, o imposto do Brasil é um dos mais abusivos do mundo e por incrível que pareça, ninguém olha isso, ninguém reclama disso. As reclamações que eu vejo são poucas e na minha opinião uma reclamação válida é quando uma pessoa ela cria uma manifestação, ela inicia um ato contra uma pauta que é legítima da sociedade, que no caso é o imposto. E ninguém observa isso. Ninguém está pedindo que aconteça um ato sobre essa questão. Só para vocês terem uma ideia, o brasileiro ele trabalha em torno de 6 meses para pagar o imposto que tem o imposto de água, luz, o geral. Ele passa mais ou menos 6 meses trabalhando só para pagar as tributações e os impostos que os políticos que estão em jatinhos, que tem palácios, que tem tudo pago pelo povo, desfrutam, né? Que esse dinheiro a gente sabe que só vai para eles. Esse dinheiro, obviamente, não vai para o hospital, não vai para a polícia, porque a gente sabe, né? O Brasil é um país onde tem um dos maiores índices de criminalidade do mundo, então nem tem lógica você dizer que esse dinheiro está sendo investido em segurança. Sem falar que o Brasil é um dos países em que tem o SUS, né? O SUS não precisa mais falar muita coisa sobre o SUS não. É só você ver que é normal acidentes graves acontecerem no SUS, como ou entregarem um remédio errado para você, ou eles simplesmente fazerem uma cirurgia que não tem nada a ver com o que você pediu. Isso quando você é atendido, quando você tem a sorte de ser atendido. Então a gente vê que os nossos impostos não estão sendo investidos onde merecem investir. Então não é legítimo esse imposto abusivo. Do mesmo jeito é o IPVA. O IPVA era uma medida provisória para o asfaltamento das rodovias. E a gente sabe que não existe isso, né? Asfaltamento de rodovia no Brasil. Outra covardia criada pelo governo foi simplesmente a questão do remessa conforme, que é a tributação sobre qualquer compra que tu faz da China. E isso por si só é algo que é absurdo, né? O brasileiro, com toda a carga tributária que ele tinha, tirando da goela para pagar o leite do filho, a cesta básica para sobreviver, e ainda por cima, quando ele tinha um confortozinho, que era comprar o produto mais barato, de qualidade que o chinês estava vendendo, o governo, não achando o suficiente o sofrimento total do brasileiro, vai lá e tributa isso. E para vocês terem noção, o remessa conforme, ele começou em 1 de agosto de 2023. E começou parecendo que era algo light. Depois o radar dele aumentou, ele deu um reajuste na tributação e depois ele deu outros reajustes. E resumindo, um remessa conforme, você paga um produto para você e outro para o governo. Praticamente o cara fechou a importação de qualquer produto que vinha da China ou de outras nações. Isso aí é uma coisa para o brasileiro deixar de ser besta. E a outra coisa que aconteceu também foi a reforma tributária que foi votada. E inclusive o Kim Kataguiri, ele foi a favor dessa reforma. E ele se juntou com a esquerda para votar a reforma tributária. Tem o voto dele lá. Inclusive ele fez vídeos no canal dele pedindo que apoiassem essa reforma tributária. Engraçado que depois, né, quando a reforma tributária foi aprovada, se eu não me engano em janeiro ele fez outros vídeos falando que ele é contra. Engraçado, né? Antes, quando estava em votação, ele era a favor. Aí depois que tudo foi aprovado, que passou um tempão, que deu tempo do público dele esquecer a propaganda que ele fez a favor da reforma, aí ele vira contra. Só para enganar os trouxas. E isso é só uma das coisas que está acontecendo. A galera tem que ver essa questão de imposto. O brasileiro tem um dos impostos mais altos do mundo. A reforma acabou de ser aprovada. Essa reforma, ela imputa um aumento maior do que já existia. Tem imposto sobre aluguel, que vai aumentar inclusive os impostos sobre os aluguéis. E vai ser abusivo esses impostos. Sobre alimento, já existe imposto. Sobre a questão do Pix, existe
um imposto de renda. Então qualquer pessoa que tiver movimentando uma quantia, que se eu não me engano é acima de 5 mil reais, vai cair na malha da Receita Federal e vai ser tributado sobre a questão do imposto de renda no Pix. Então aquele negócio de imposto do Pix, né, taxa do Pix, isso não existe, porque o Pix ele é monitorado e as pessoas não veem isso. Por isso que eu criei esse movimento, que é um movimento com o objetivo da gente fazer uma manifestação contra o imposto. Uma manifestação pedindo a baixa do imposto, a baixa do remessa conforme, a remoção do remessa conforme, a remoção de IPVA, que é um roubo, a diminuição dos impostos sobre os alimentos, a diminuição do ICMS, que é um dos maiores, e o ICMS ele agrega preço sobre alimento, ele agrega preço sobre as suas compras no Mercado Livre, e a gente vê que não volta nada para a população. Existe imposto para um caramba no Brasil, existe uma exploração absurda, o brasileiro é escravo, sem falar da inflação que é criada pela imprudência desses políticos nojentos que estão no poder, e a gente sabe que todo esse imposto que o brasileiro gera, toda essa riqueza, vai para palácio de político, vai para palácio de político, vai para lagosta no Supremo, vai para jatinho, avião de político safado, e nada disso volta para o povo. E o que eu estou falando aqui é um alerta para a população, um alerta para as pessoas que estão vendo esse vídeo, para elas de fato entrarem numa causa justa, que é esse movimento, e a gente fazer a nossa querida manifestação contra isso, contra um Leviatã que existe no Brasil, que ninguém olha, que ninguém observa, um monstro que as pessoas devem pelo menos observar, né? Ou vão ser escravas para sempre dos políticos. E outra coisa que eu acho absurdo também aconteceu aqui no Brasil foi a prisão do Bolsonaro. Se vocês não sabem, houve o dia 8, né? Eu acredito que só um cara que mora numa caverna que não vai saber que existiu o dia 8. Teve o dia 8, que foi uma manifestação bolsonarista na Praça dos Três Poderes. Claro que aquela manifestação bolsonarista ela se tornou violenta e houve uma invasão à Praça dos Três Poderes, uma invasão ao Congresso, à Câmara e o Supremo. E aquelas pessoas que eram um bando de idosos, um bando de pessoas que não tem capacidade alguma de dar um golpe de Estado, não tinham armas, elas foram indiciadas e presas por terrorismo e golpe de Estado. E uma coisa que eu considero absurdo é que não tem como um idoso, um senhor de idade, uma senhora de idade, esse povo sem armas, conseguirem, com um número bem pequeno, se eu não me engano, de 4 a 5 mil pessoas, conseguirem dar um golpe de Estado numa nação. Outra coisa que é outro adendo interessante é que essas pessoas elas foram presas por uma quantidade absurda de tempo, 15, 17, 14 anos, uma pena que é só dada para... Eu acredito que nem assassinos no Brasil têm essa pena. A pena para assassinato, se eu não me engano, no Brasil é de 12 anos, eu posso estar enganado. E essas pessoas estão recebendo penas maiores. Inclusive, teve uma manifestação do PT no passado, que eles quebraram o ministério. Inclusive, se eu conseguir encontrar as notícias, eu coloco no vídeo. E essa manifestação do PT, as pessoas foram condenadas por vandalismo. Já esses bolsonaristas estão sendo condenados por golpe de Estado e por terrorismo. Então eu acho que está tendo um julgamento desproporcional. Então é óbvio que essas pessoas da direita elas deviam se unir em prol da anistia geral e irrestrita dessas pessoas, porque está havendo uma grande injustiça. Porque na época do PT foi vandalismo. Em 2013 também foi vandalismo. Em 2013 houve uma invasão sim. E foi vandalismo naquele período. 2016, se eu não me engano, teve outra manifestação do PT. Ou foi do MST. E foi considerado vandalismo. E por que agora é considerado golpe de Estado? E por que agora aquelas pessoas têm que tomar uma pena que
muitos criminosos que foram pegos por tráfico de drogas e assalto pegaram essa pena. Então tá vendo uma ditadura. E as pessoas têm que acordar e aproveitar esse momento para a gente fazer um grande ato, uma grande paralisação, tanto pela questão do imposto, que é um absurdo, como pela questão da anistia. E outra situação que eu acredito que tem que ser comentada é a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro injustamente foi condenado por golpe de Estado. O Bolsonaro, ele sofreu medidas cautelares. As medidas cautelares eram altamente covardes, porque restringiam o cara até de mexer em celular e em televisão, praticamente. Então ele tinha que ficar que nem um tonto olhando para a parede, pois não podia entrar nada. Então os caras estavam provocando aquele cara a entrar em surto. Aquele cara, ele teve uma depressão oriunda desse isolamento extremo que o Moraes colocou em cima dele. E por causa dos remédios pesados que ele estava tomando, inevitavelmente ele entrou no surto, já que estava sendo provocado isso. E queimou a tornozeleira eletrônica dele. E a resposta do Supremo foi uma prisão. Então, tá meio na cara que tá havendo uma perseguição. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, galera, que se ninguém fizer nada, o Brasil vai virar uma ditadura comunista. E todo mundo vai se ferrar, todo mundo vai ser escravo. A galera que votou no Bolsonaro vai ser presa, vai ser perseguida. Inclusive já está havendo uma perseguição. Então, se vocês não se revoltarem agora, ferrou. Vocês vão se ferrar. Por isso que eu chamo vocês para o grupo, que é o Movimento Imposto Zero, que a gente lá está planejando a manifestação. E a gente lá está só coletando pessoas que haja essa manifestação. Claro, o grupo está no início, foi criado praticamente agora, então não tem muita gente. Mas cada um está fazendo o seu papel para que a gente faça a manifestação contra os impostos e a gente faça a manifestação de anistia. Isso é um chamado. E o momento é agora, não tem outro momento. E galera, se vocês gostaram do vídeo, dê o like e se inscreva, porque isso dá uma força, o YouTube entende que tá tendo um engajamento e isso faz o algoritmo ele recomendar o vídeo para mais pessoas. E é isso. Eu só quero que esse vídeo chegue mais pessoas o máximo possível e que dê certo a nossa causa.